Muito bem, estamos de volta, trazendo agora a semana 4 do PET 3, alunos do 8º ano do ensino médio. Professor Marcos Casella, professor de História de vocês. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula com relação ao plano de estudo tutorado do 8º ano. Semana 4 do PET 3, 8º ano, ensino fundamental, tema Brasil, Império, Segundo Reinado, 1840-1889. Portanto, a gente vai construir as habilidades 15 e 18 do currículo de História do 8º ano. Isso será feito de forma paulatina e de forma a lhe trazer os elementos necessários para entender os aspectos econômicos, sociais e culturais do período imperial. O Segundo Reinado. O período da história brasileira, que vai de 1840 a 1889, é conhecido como Segundo Reinado. E é o momento em que o Brasil se consolida como nação. Nesse período, o regime político do país era a monarquia parlamentarista. Economicamente, o café adquire importância fundamental, sendo o produto principal na pauta de exportação. As primeiras ferrovias e os barcos a vapor melhoram a circulação do chamado ouro negro, o café. Porém, em meio à prosperidade cafeeira, o império se encontra num dilema: a mão de obra de pessoas escravizadas. Desde o governo de Dom João VI, o país havia se comprometido a abolir a escravidão, mas os cafeicultores se opunham com veemência, pois isso lhes acarretariam perdas econômicas, segundo eles. A eliminação gradual do trabalho escravo foi a solução apontada. É também no Segundo Reinado que o Brasil protagoniza o maior conflito bélico da América do Sul, a guerra contra o Paraguai, a chamada Guerra do Paraguai. O final do Império ocorre com o golpe militar que proclamou a República, no dia 15 de novembro de 1889. A monarquia brasileira não se sustenta no poder sem o apoio das elites rurais e do exército. Aqui estão imagens, 3 momentos de Dom Pedro II. Aqui então no momento da sua coroação, menino, aqui jovem e aqui um pouco mais velho, né? Sempre deixando a barba, que era sinal aí de para ele parecer um pouco mais sério e mais responsável, e também dá um caráter de maior idade para Dom Pedro, né, do que ele tinha na verdade. A política do Segundo Reinado. Com o golpe da maioridade em 1840, iniciou-se o Segundo Reinado brasileiro. No período anterior, o regencial, o Brasil viveu uma série de guerras civis. Por isso, o Partido Liberal propôs a antecipação da maioridade do herdeiro do trono, Dom Pedro. É chamado golpe da maioridade. Uma parcela dos políticos entendia que a falta de um governo central era um perigo para a unidade nacional. Muitos temiam a fragmentação do Brasil. Após a coroação de Dom Pedro II, foram realizadas eleições. Essas eleições foram nomeadas pelos conservadores como eleições do cacete, pela violência utilizada pelos liberais para alcançar a maioria na Câmara. Porém, no ano de 1841, devido ao agravamento da Revolução Farroupilha, a pressão da Inglaterra pela extinção do tráfico negreiro e a violência nas eleições do ano anterior, os liberais foram substituídos pelo novo ministério. Com a coroação de Dom Pedro II, a monarquia constitucional ficou marcada pela presença de 2 partidos políticos que vão aí dominar o Segundo Reinado ou Império. O Partido Liberal, cujos membros eram conhecidos como os Luzia, e o Partido Conservador, cujos membros eram conhecidos como Saquarema. Os 2 partidos, a rigor, defendiam as ideias da elite,
como por exemplo a manutenção da escravidão. A diferença entre os Luzias e os Saquaremas se dava em relação ao poder central. Como os liberais defendiam mais autonomia da província e os conservadores defendiam mais centralização política do poder. Relações externas. O chamado Bill Aberdeen. Com os adiamentos da decisão do governo imperial em proibir o tráfico de escravos, as autoridades britânicas decretaram o Bill Aberdeen, permitindo aos ingleses aprisionar navios que estivessem transportando africanos para o Brasil. Algumas apreensões foram feitas, abalando as relações entre as duas nações. O Bill Aberdeen, voltando a ele aqui, ele dava o direito, né, a Inglaterra tinha a maior frota de navios de afundar, aprisionar e até de afundar qualquer navio que fosse pego transportando escravos. Em 1861, um navio inglês naufragou no Rio Grande do Sul e sua carga foi pilhada. William Christie, representante inglês no Brasil, exigiu uma indenização, desagradando o governo imperial. Para piorar a situação, logo em seguida, oficiais da Marinha Britânica, embriagados, foram presos por arruaça. Christie exigiu a imediata libertação dos oficiais, além da punição dos responsáveis pela prisão. O imperador concordou, a princípio, em arcar com a indenização pelo saque do navio e ordenou a libertação dos marinheiros, mas se recusou a punir as autoridades brasileiras. Para arbitrar a questão diplomática envolvendo os dois países, Leopoldo I da Bélgica, que se manifestou a favor das atitudes do imperador Dom Pedro II, aconselhou o governo britânico a pedir desculpas ao Brasil, o que não ocorreu. Em 1863, as relações diplomáticas entre os dois países foram rompidas, apesar da manutenção dos contatos econômicos. Em 1865, entretanto, preocupada com a expansão paraguaia em território sul-americano, os ingleses buscaram novamente uma aproximação com o Brasil. No período imperial, o controle sobre a foz do Rio da Prata era vital para os interesses do Império Brasileiro, cuja navegação, em época de péssimas condições de transporte e comunicações terrestres, facilitava o contato com as províncias do centro-oeste e do sudeste do país. A ameaça de uma unificação política da região como desejavam alguns grandes proprietários, e do surgimento de uma grande potência platina, atemorizava os interesses nacionais. Por isso, a atitude do governo imperial foi de impedir essa possibilidade, interferindo militarmente na região, sempre com o apoio da Inglaterra, que era contrária à ideia do desenvolvimento de uma nação rica, que ameaçasse os interesses britânicos aqui na América, e no Brasil principalmente. Sendo assim, em 1850, contra os interesses de Oribe, do Uruguai, e Rosas, da Argentina, de uma possível unificação das duas nações, o Brasil interferiu na região. Em 1864, o Império Brasileiro interveio novamente na política uruguaia ao derrubar o presidente Aguirre. Mas o principal conflito na região foi entre a Tríplice Aliança, Argentina, Brasil e Uruguai, contra o Paraguai. Esse conflito recebeu o nome de Guerra do Paraguai, ocorrida entre 1865 e 1870. Foi a consequência direta desse conflito. A Guerra do Paraguai, 1865 a 1870. O Paraguai era uma exceção na América Latina, pois sobrevivia economicamente sem a presença de capitais estrangeiros. Isso resultou no isolamento paraguaio em relação aos vizinhos comprometidos com o capital inglês. Assim,
Em 1865, o Paraguai contava com um eficiente sistema de comunicações e transportes e uma poderosa indústria de base bélica. Essa privilegiada situação do Paraguai incomodava os ingleses, que temiam que o exemplo fosse seguido pelos outros países, os outros países americanos. No início da década de 1860, Francisco Solano Lopes governava o Paraguai. Este manifestou sua oposição ao intervencionismo brasileiro no Uruguai, que culminou com a deposição do presidente Aguirre. Por isso, ordenou a apreensão do navio brasileiro Marquês de Olinda, atacou a cidade de Dourados, no Mato Grosso, e ocupou parte do território da província do Mato Grosso. Reação brasileira veio em maio de 1865, com a formação da Tríplice Aliança, Paraguai sozinho contra a Tríplice Aliança. Quem era a Tríplice Aliança? Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. A vitória brasileira consolidou sua posição de potência no continente sul-americano. Porém, o preço dessa conquista foi o extermínio da população paraguaia e a aniquilação da sua promissora economia. Argentina e Uruguai, assim como o Brasil, passam a se sentir influenciados ainda mais pela dominação inglesa. Aqui, mais do que representativos a relação à Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, pela primeira vez também, reuniu-se negros lutando ao lado de brancos e serviu para profissionalizar um pouco o exército, já que para ser chefe militar na época era indicação e não uma academia militar. Tá ok? Negros participaram da luta, mas tiveram uma triste, era promessa de liberdade, promessa disso, de terra, chegava de volta aqui no Brasil, ainda seus familiares estavam na condição de cativos. Aqui o Machage. Isso é covardia, 3 contra 1. E Sua Majestade a Rainha Vitória rindo aqui junto. Então, na verdade, nem era 3, era 4, né? Brasil, Uruguai e Argentina com apoio britânico. Sua Majestade a Rainha Vitória. Portanto, assim a gente termina mais uma semana do PET e a gente retorna daqui a pouquinho, trazendo mais uma videoaula, desta vez a semana 5, ok? Aguarde aí que é só um instante. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber sempre notificações. Muito obrigado para você que esteve comigo até agora. Dá um tempinho aí que eu retorno já.